Olá, alunos, sejam muito bem-vindos, certo? Nessa aula, como mencionei na aula seguinte, a gente vai começar a nossa revisão e, como eu disse, também vai ser uma revisão de matemática básica, independente da sua série, seja sexto, sétimo, oitavo e nono ano, eu sempre começo o ano revisando esta parte de matemática básica para que você não tenha nenhuma dificuldade nas matérias seguintes, tá bom? Se você está achando fácil, ótimo, sinal que você não domina, que você domina todo o conteúdo. Se você está com alguma dificuldade e não está conseguindo resolver as atividades que estão indo, né, na agenda do, se você é aluno presencial, me procure. Se você é aluno à distância, né, também estarei à sua disposição para tirar a sua dúvida. O importante é que você não deixe de realizar as atividades que estarão indo nessa semana juntamente com esta aula, tá bom? Então, vamos lá começar essa revisão. Então, nessa semana, pessoal, vamos sim revisar as 4 operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, se você tem alguma dúvida ou dificuldade em uma dessas operações, a semana para que você consiga sanar é esta. Não fique com dúvida, tá bom? Então, nesta primeira aula, a gente vai revisar soma e subtração, tá? Do conjunto dos números naturais. A gente ainda vai ver conjunto de números inteiros, racionais e irracionais. Se você não lembra o que são esses conjuntos, também não se preocupe que estaremos revisando. Então vamos aqui começar a nossa aula. Como eu mencionei, vamos iniciar nesta aula sobre subtração dos conjuntos dos números naturais. E o que seria esses números naturais? Né? Os números naturais, pessoal, são os inteiros positivos. Então aqui você não vai entrar números negativos ou qualquer outro número fracionado ou decimal. Então eu tenho 0, 1, 2, 3 até o infinito. Então qualquer número do zero ao infinito positivo são os conjuntos dos números naturais. Vamos entender o que é um número, né? Muitos confundem número e algarismo. Então vejam aqui o exemplo. Aqui eu tenho o número 28. O número 28, pessoal, ele é composto por dois algarismos. O algarismo 2 e o algarismo 8. Quando eu junto esses dois algarismos, eu formo o número 28. Então, a partir de agora, não confundam mais número de algarismo. Tendo os algarismos, eu consigo juntá-los e formar o número. Também temos a questão da posição, valor posição. O que seria isso? Unidades, dezenas, centenas e milhar. Então veja aqui o número 28. Eu tenho duas casas. A primeira delas, sempre começando aí da sua direita para a esquerda, eu sempre começo pela unidade, depois dezenas, centena e milhar. Então aqui eu tenho o algarismo 8, ele está na casa das unidades, então ele representa as unidades. O algarismo 2 está na casa das dezenas, então ele representa as dezenas. O número aqui mais embaixo eu tenho 1324. 1324 é formado por 4 algarismos. O algarismo 1, 3, 2 e 4. Analisando aqui o valor posição, eu tenho o 4, né? Aí na casa das unidades, o 2 na casa das dezenas, o 3 na casa das centenas e o 1 na casa da unidade de milhar. Tá? Então é importante que você, professor, é um conteúdo muito básico, mas que você necessita desse conteúdo para que você entenda os conteúdos seguintes. Número 356 é formado por 3 algarismos, o 3, o 5 e o 6. Olhando para o valor posicional, eu tenho o 6 na casa das unidades, o 5 na casa das dezenas e o 3 na casa das centenas. Mais embaixo eu tenho o número 62, formado pelo algarismo 6 e 2, onde o 2 ocupa a casa das unidades e o 6 a casa das dezenas, certo? Tendo isso em mente, vamos propriamente dito para as operações. A primeira dela, como eu mencionei, é a operação de adição. Sim, muitos alunos, acredito que às vezes por conta da pressa, né, de terminar uma conta, a prova, muitos erram a parte da soma, muitas vezes por falta de atenção apenas, não é que não saiba, é por falta de atenção. Então aqui eu tenho 2.354 nesse primeiro exemplo, mais 23, certo? Se você colocar o número maior em cima, vai facilitar um pouco sua conta. Para somar, eu sempre começo na casa das unidades, depois dezenas, centenas e milhar. Então vamos começar aqui na casa das unidades, eu tenho 4 mais 3.
dá 7. Aí eu vou para a casa seguinte das dezenas. 5 mais 2, 7. Na casa das centenas eu não tenho nenhum número para somar com 3, então eu só faço baixá-lo. Na casa da unidade de milhar, eu também não tenho ninguém para somar com 2, faço baixar. Então o resultado dessa soma, 2.377. No exemplo seguinte tem alguma diferença, né? Eu tenho 632 mais 18. Lembrando, como é sempre pela casa das unidades. 8 mais 2, 10. E agora, professor, o que é que eu faço? Eu coloco o 0 embaixo e o 1 vai para a casa das dezenas, ele sobe. Então aqui eu vou somá-lo também. 3 mais 1, 4, com 1 que subiu 5, então eu baixo 5. Na casa das centenas eu não tenho ninguém para somar com 6, eu faço apenas baixar o 6, certo? Vamos ver aqui mais um exemplo. 15 mais 17. Começando pela casa das unidades, eu tenho 5 mais 7, 12. Então você coloca o 2 embaixo e o 1 sobe para a casa das dezenas e soma também. 1 mais 1, 2, com mais 1, 3, resultado 32. Mais um exemplo para finalizar. 650 mais 120. Vou somar aqui nas unidades. 0 mais 0, 0. 5 mais 2, 7. 6 mais 1, 7. Pronto, terminou a conta, tá? Então, vocês vão ter uma lista de exercícios para que vocês façam várias operações de soma, para que você possa treinar essa operação e não tenha dificuldade nenhuma a partir de agora. Nesta aula também, como eu falei, vai ser uma revisão de soma e subtração, então vamos agora para a parte de subtração, certo? Então, a subtração, pessoal, é uma operação importantíssima, onde eu subtraio um valor de outro, tá? Dentro da subtração, eu dou nomes aos números que fazem parte. Por exemplo, ó, aqui eu tenho 4 menos b igual c. Né? 4 menos b são dois numerais, o c é o resultado dessa subtração. Ao valor de a, né, esse primeiro número que aparece, eu dou o nome de minuendo, certo? Muitos não lembram, né? Ao b, que é o valor que eu estou subtraindo, eu dou o nome de subtraendo. E o resultado, eu dou o valor de resto. Então aqui eu tenho um numeral e estou subtraindo, né? Por exemplo, 10 menos 5. 10 é o minuendo, 5 é o subtraindo, e o resultado dessa conta eu dou o valor de resto ou diferença, tá bom? Vamos ver aqui um exemplo para que você possa tirar suas dúvidas e relembrar. Lembrando, na subtração, o número maior sempre fica em cima e você subtrai pelo número menor. Então aqui nesse exemplo eu tenho 1789 menos 343. Se você colocar o 343 em cima, não irá dar certo, tá certo? Então vamos lá. Também eu sempre começo pela casa das unidades, depois dezenas, centenas e milhares. Então vamos aqui nas unidades. 9 menos 6, 3. 8 menos 4, 4. 7 menos 3, 4. 1 eu não tenho ninguém para subtrair, eu apenas abaixo. Então resultado, 1443, certo? Vamos ver aqui um exemplo onde dificulta um pouco e muitos alunos erram por falta de atenção. Então aqui eu tenho 1823 menos 487. Note, por mais que eu coloque um número maior em cima, quando eu for subtrair nas unidades aqui, o valor que está em cima é menor que o valor que está embaixo, né? O valor do minuendo é menor do que o do subtraendo. Por exemplo, 3 menos 7. Então eu não posso fazer essa conta diretamente do jeito que está aqui. Então eu tenho que pedir um valor na casa anterior, no caso aqui das dezenas, certo? Emprestado, né? O que é chamado emprestado. Então eu vou tirar um daqui do 2 e quando eu tiro uma dezena, vai para a casa das unidades, é um valor fechado de 10. Então, onde era 3 fica 13, certo? Então agora o valor de cima é maior do que o de baixo, então eu posso subtrair. 13 menos 7, 6. Então vamos agora para a casa das dezenas. Então não esqueça, como você pegou aqui emprestado, ficou 1, não é mais 2, ficou 1. 1 menos 8 eu não consigo fazer, então eu vou ter que pedir emprestado de novo da casa das centenas, certo? Quando vem para cá, vem um valor 10. Então, onde era 1, virou 11. 11 menos 8 dá o valor de 3. E lembrando que aqui onde era 8, como eu pedi emprestado, ficou 7. 7 menos 4 eu consigo fazer,
7 menos 4 dá 3. E o 1 não tem ninguém para subtrair, eu abaixo. Então, muitos alunos ainda erram subtração quando chega em números desse tipo, onde eu tenho que pedir emprestado, certo? Então, eles confundem, às vezes, quando pede emprestado, no caso aqui, eu pedi emprestado 2, aí quando vai resolver, esqueceu, né, que pediu emprestado e conta como se fosse o número 2. Sempre que você pedir emprestado, o número anterior é subtraído, certo? Se eu estou tirando 1, se era 2 ficou 1, se era 8 ficou 7. Então não esqueçam dessa parte da subtração. Esses outros exemplos aqui são mais simples, né? Só para você lembrar o nome, né? O que fica em cima é o diminuindo, o número que fica embaixo é subtraindo, e o resultado é a diferença ou o resto. 25 menos 5, você faz direto, ó, 5 menos 5, 0, abaixo o 2. 35 menos 12, aí você faz 5 menos 2, 3, 3 menos 1, 2. É importantíssimo, seja você do sexto, sétimo, oitavo e nono, que você domine essas 4 operações. Lembrando que essas operações aqui, a forma que eu estou explicando, é apenas para o conjunto dos números inteiros, tá? Números naturais, desculpa. Quando eu entrar nos números inteiros vai ter umas diferenças também, mas a gente vai revisar, tá bom? Então para essa aula ficamos por aqui, até a próxima aula, onde a gente vai estar revisando multiplicação e divisão. Até mais!